Queridos, hoje nós vamos meditar juntos num texto que é uma das parábolas provocativas de Jesus contidas no Evangelho de Lucas. Então abra lá comigo Lucas capítulo 18. Verso 9, Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 14, é um trecho bastante conhecido, a parábola de Jesus a respeito do fariseu e do publicano. A introdução que Lucas faz desse texto é muito importante para a gente poder entender o texto da parábola. É como se fosse uma espécie de uma moldura, a qual ele introduz dizendo assim no versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, ou seja, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Vamos ler todos juntos o finalzinho desse versículo? Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Depois de termos sido chamados de protestantes, de bíblias, de antipapistas e muitas outras coisas, aqui no Brasil e fora do Brasil, nós ficamos conhecidos como evangélicos. Essa nomenclatura, ela aponta o fato de que na centralidade da nossa fé, da nossa crença, está o Evangelho. Então nós somos evangélicos porque cremos no Evangelho. Mas a palavra evangelho que a gente usa às vezes, à torta e à direita, de forma tão indiscriminada assim, ela é uma palavra que tem uma história. Na verdade, no grego, evangelion, são 2 palavras juntas, boa notícia. E essa palavra ela não começou a ser usada nos arraiais da igreja, digamos assim. Ela era utilizada muito no mundo militar. Já no tempo de Homero, século 9º, 8º antes de Cristo, quem vinha do campo de batalha dizendo para o general que o seu exército havia vencido, trazia evangelion, trazia uma boa notícia. Então essa palavra começou a ser usada como uma espécie de uma expressão, de uma boa nova, de uma boa novidade, e também surgiu um verbo relacionado a essa palavra, evangelizomai. Então, o que é o evangelho? É uma boa notícia, é uma boa novidade, é uma coisa muito boa que a gente ouve. Para trazer mais para perto de nós, é o tipo de novidade que quando a gente ouve, salva o nosso dia. São frases mais ou menos assim: seu diagnóstico é benigno. Ou então, ele está fora de perigo de morte. Quando você recebe uma notícia que alguém te diz assim: a cirurgia foi um sucesso. Ou então, eles não se machucaram no acidente. Ou mesmo quando você ouve uma boa notícia como foi tudo um engano, a respeito daquele lançamento que fizeram no seu cartão de crédito, foi tudo um engano, foi um equívoco da operadora. Ou ainda, acabamos de virar o jogo. São esses tipos de frases que marcam uma reviravolta dos fatos, de tal maneira que nós estávamos tendo um péssimo dia, mas por causa daquela boa notícia, nós passamos a ter um dia  Pense comigo que, nesse sentido,
é impossível que a gente entenda de verdade o que significa evangelho, o que é a boa notícia do evangelho, e é impossível que a gente entenda por que ela é tão boa se nós não entendemos antes o que é a má notícia. Porque uma pessoa que recebe uma boa notícia, ela fica muito feliz porque antes nós tínhamos tido uma má notícia. Os teólogos chamam isso daí de a má notícia do evangelho. O que é a má notícia do evangelho? Nós vamos descobrir hoje, dentro dessa parábola de Jesus, que é uma parábola muito significativa e muito agressiva. Jesus, ele sempre utiliza as parábolas como seu principal método pedagógico. Jesus, ele prega nos textos de Mateus, ele conversa nos textos de João, mas em Marcos e Lucas fica claro que Jesus tem uma predileção por parábolas. E a parábola que Jesus conta é mais ou menos assim. Você foi em um culto numa igreja, visitando essa igreja. Imagine isso. Você foi visitar uma igreja, co-irmã nossa. E você sentou lá no fundo do culto. Você ficou lá, né, com o pessoal do fundão. Ficou lá perto da Belcos, coladinho no Brito lá assim, ó, ficou lá, bonitinho. E aí você foi vendo que o culto foi avançando. E o pregador pregou um sermão, e muito empolgado. No final do sermão, ele fez um apelo. Ele fez um apelo e você ficou lá no fundo observando como o apelo se desenvolvia. Então, rapidamente, uma irmã do coque se levantou. Sabe quem é a irmã do coque? Aquela irmã que tem um coque aqui que capta as ondas do Espírito Santo aqui em cima da cabeça. Vestida com aquele vestidão bem bonito assim, bem imponente, muito, né, muito bonita por sinal. E aquela senhora caminhou confiantemente até a área do apelo para receber a bênção. Mas outras pessoas foram para lá também. E você os conhece. Um deles é um político corrupto, que foi incriminado por ter desviado dinheiro de um hospital que trata de crianças com câncer. Um outro personagem que se levantou naquela noite e foi para a área da bênção foi uma cantora de funk, desnuda, sem pudor, que canta músicas sujas para ganhar o seu dinheiro. Uma outra pessoa que apareceu foi um traficante, reconhecido por vender drogas para adolescentes nas portas das escolas. Ele estava no culto também e foi para a área de oração também para receber uma bênção. Uma outra pessoa que estava lá era uma prostituta famosa por atender maridos dentro das suas próprias casas, na ausência das suas esposas, e que se deitava com os homens na cama conjugal, destruindo muitas famílias. Aquela mulher também estava lá e foi para a área do apelo. Um travesti de 1,90 m, vestindo um pretinho básico e um salto agulha, também se levantou e caminhou para a área do apelo. Um bêbado que gastou todo o salário e deixou os filhos passando fome no restante do mês, ainda estava cambaleante quando ele se levantou e foi para a área do apelo. E também um assaltante que havia assaltado um pai de família assalariado naquele mesmo dia à tarde, passou em frente da igreja, ainda mantinha aqueles reais quentes dentro do bolso, quando também entrou e foi para a área do apelo. Todos eles foram juntos. E aquela mulher olhou para os seus companheiros de oração naquela noite e pensou consigo: o que será que essa gente miserável, desqualificada e pecadora está fazendo aqui? Nem dignos são de entrar na casa do nosso Deus. Ainda bem que eu não sou como nenhum deles. Olha para mim, Senhor, porque ainda bem que eu não sou como esse bêbado desqualificado, nem como essa cantora de funk despudorada, não sou como esse traficante famigerado. Senhor, ainda bem que não sou como nenhum deles. E todos fizeram suas orações, e o pastor orou abençoando a todos, e eles voltaram para os seus lugares. Mas a avaliação de Jesus é a seguinte: aquela mulher, a irmã do coque, voltou para o seu banco carregando todos
os seus pecados, assim como ela tinha ido para a área de oração. E essas figuras que nós também temos tanto desprezo por eles e por elas, voltaram perdoados por Deus. Eu gostaria que você ficasse chocado mesmo com a introdução desse sermão de hoje, para você tentar entender como foi chocante para os ouvintes de Jesus ouvir essa parábola. Às vezes nós lemos a Bíblia tantas vezes, e nós temos uma presumida proximidade com o texto, que nós nos esquecemos de que quem ouviu essa parábola ficou assim com os cabelos das costas arrepiados, e ficou com um semblante apavorado e com os olhos estatelados. Sabe por quê? Porque Jesus coloca na mesma parábola dois tipos extremos, o fariseu e o publicano. O fariseu, ele era membro de uma elite religiosa, os Hasidim, os puros, como eles eram chamados pela população, conhecidos não apenas por conhecerem a lei de Deus pormenorizadamente, como também por obedecerem esses mandamentos de forma muito meticulosa. Então eles eram admirados pelas pessoas como gente santa, como gente piedosa. Eles tinham a admiração do povo. Então Jesus diz que o fariseu foi orar e que o publicano foi orar. O publicano era alguém odiado pelo judeu em geral. E eu não poderia avançar nesse texto sem dizer que quem era o publicano? Ele era um judeu que havia aceitado cobrar impostos dos seus irmãos judeus para fazer com que aquele dinheiro chegasse na mão do imperador romano. Então ele era visto como traidor da pátria, traidor da fé, traidor de Deus, traidor dos amigos. Eles não entravam na sinagoga, eles não podiam ingressar no templo, eles eram execrados pela comunidade. Então Jesus coloca lado a lado dois tipos extremos. E Jesus então menciona que o fariseu orava no seu íntimo, dizendo assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu não sou como esses pecadores que estão aqui, e não sou também como essa mochiba desse publicano miserável que está aqui. O engraçado é que você pode falar assim: Jesus pegou muito pesado nessa oração, mas não. Existem orações rabínicas contidas em papiros antigos, onde os fariseus agradecem por não serem como os cães gentios, não serem circuncisos e também por não terem nascido mulher. Eles agradeciam por não serem como os outros miseráveis pecadores. Senhor, também te agradeço por não ter nascido mulher, porque as mulheres não podiam participar da vida da sinagoga. Então eles agradeciam dentro dessa espiritualidade muitíssimo arrogante, muitíssimo superior. E basicamente nós vamos entender que o fariseu, ele tem uma teologia, ele tem um jeito de entender o problema. E o jeito dele entender o problema é o seguinte: o pecado para o fariseu é apenas uma falha moral. Guarde isso. Pense sobre alguns instantes sobre isso comigo. Para os fariseus, o pecado é uma falha moral e nada mais do que isso. É essa a definição que eles têm do que é pecado. E é por isso que a solução que eles têm é o quê? Decorar toda a lista de regras e cumprir todas as regras. Porque se o pecado é somente uma falha moral, então eu posso trabalhar pela minha salvação melhorando a minha performance religiosa. Eu posso melhorar a minha obediência. Eu posso evitar o pecado e então, obedecendo toda essa lista meticulosa de regras, eu posso salvar a mim mesmo. Guarde esse pensamento com você por um instante. Por que é que o fariseu ele se sente tão empoderado diante de Deus naquele lugar? Ele chega para orar diante de Deus e ele não está contrito, ele não está arrependido, não se vê nos olhos dele nenhuma ponta talvez de autopercepção. Ele se sente merecedor, ele se sente digno, ele sente que Deus tem de aceitá-lo ali, ele sente que ele é muito superior ao publicano inclusive. Sabe por quê? Porque na definição da má notícia do que é pecado, o publicano, o fariseu, ele diz assim: o pecado é apenas uma falha moral e a solução é o meu esforço pessoal.
Os fariseus acreditavam piamente que se eles obedecessem todas as leis, todas as regras, Deus os aceitaria. E é por isso que Deus aceitava o fariseu, mas Deus não aceitava o publicano. É por isso que na cabeça do fariseu, eles eram tão melhores do que os outros. Walter Liefeld, comentando sobre esse texto de Lucas, ele diz assim: o fariseu obedece às regras e, portanto, Deus é obrigado a aceitá-lo. Na cabeça dele é assim que funciona. O fariseu cumpre a lista e então ele é aceito diante de Deus. Mas o resultado do esforço pessoal, ele é invertido, porque Jesus diz o seguinte: Jesus diz que, em primeiro lugar, esse homem volta para casa levando o peso dos seus pecados. O texto todo é construído em torno do termo justiça. Lucas diz assim: Jesus queria falar com o coração daqueles que confiavam em sua própria justiça. Versículo 9. Lá no versículo 14, ele volta a tomar do tema justiça para dizer assim: o publicano voltou para casa justificado, mas o fariseu voltou para casa não justificado. O termo justiça aqui é muito importante, em especial porque o sentimento do fariseu é de justiça própria. Então, qual é o grande equívoco do fariseu? É que ele não entende a má notícia. O fariseu não consegue entender o que é o evangelho de Jesus, como de fato eles não entenderam, porque ele não consegue entender a má notícia. E é justamente por isso que o farisaísmo, a despeito do fato bizarro de que o farisaísmo foi o movimento que encomendou e pagou pela morte de Jesus, o farisaísmo continua vivo das nossas igrejas 2000 anos depois. Isso é o que é mais bizarro. O farisaísmo que encomendou e pagou a morte de Jesus e que é questionado em todas as páginas do Novo Testamento, esse mesmo espírito continua vivo, ativo, operante nas nossas igrejas. O farisaísmo ainda está aí. O espírito farisaico continua vivo. Sabe por quê? Porque nós continuamos não tendo, grande parte dos evangélicos do nosso país, um entendimento bíblico do que é o pecado. Os evangélicos do país utilizam a palavra pecado, mas eles não entendem o conceito que a Bíblia tem de pecado. Porque se você perguntar para um evangélico regular no nosso país o que é pecado, ele vai te dar 3 definições. Vamos a elas. Em primeiro lugar, o pecado é quebrar a lei de Deus. Em segundo lugar, o pecado é errar o alvo. Em terceiro lugar, o pecado é não fazer o bem que nós devemos fazer. Essas 3 coisas, elas todas podem ser resumidas em um ponto só. O pecado é uma falha moral. Se você perguntar para o evangélico regular no Brasil o que é pecado, ele vai recorrer àquela lista famosíssima dos evangélicos dos não podes. Que é o quê? Não pode beber, não pode fumar, não pode transar, não pode roubar, não pode não sei o quê, não pode matar, não pode isso, não pode aquilo. Veja bem, qual é o problema dessa lista? Se você não comete nenhum desses pecados, então Deus está satisfeito com você. Deus está feliz com você. Está tudo bem. Deus tem de te aceitar, porque você está bonito na fita. Qual é o grande problema? O grande problema é que esse é um entendimento muitíssimo pobre da gravidade do pecado como ele é retratado na palavra de Deus. Porque quando nós insistimos que o pecado é aquilo que nós fazemos, é quebrar uma lista de regras e nada mais do que isso, e veja bem, a minha frase aqui não é que a lista de regras não importa, ela importa, mas o pecado é muito mais grave e muito mais profundo do que isso. Eu costumo dizer o seguinte: se você pergunta para uma criança que está na escola dominical ali do pastor Hugo, de 5, 6, 7 anos, pergunta assim, o que é pecado? E ela responde assim, pecado é mentir para o pai, é brigar com o coleguinha, é roubar as coisas do coleguinha na escola.
eu concordo com essa criança. Mas se eu perguntar para um jovem de 25 anos, então para um ancião da nossa igreja de 50, o que é pecado? Ele fala assim, brigar com o papai, com a mamãe, roubar as coisas do coleguinha na escola e tal, aí já não funciona mais. Porque uma criança, ela começa a aprender o que é pecado lá na escola bíblica, com 5, 6 anos de idade. Mas ao longo dos anos, o nosso entendimento dessa doutrina tem de ser aperfeiçoado, tem que ser aprofundado. É como se eu perguntasse para um adulto de 40 anos como funciona a vida, ele me desse uma resposta de uma criança de 5 anos. Isso não é admissível. Isso nem é real, isso nem é factível. Nós temos que ir escalando o entendimento à medida em que nós avançamos, mas os crentes, eles ficam ali por volta dos 10 anos de idade e não passam desse teto. Continuam tendo ideias muito incipientes a respeito das principais doutrinas da palavra de Deus. E qual é o problema? O problema é uma história que eu vou te contar agora. Estávamos eu e Isabela andando na Lagoa Rodrigo de Freitas, numa tarde de verão, né, Isabela? Tínhamos dado uma pedalada, paramos para comprar um coco. E quem nos atendeu vendendo coco foi justamente uma irmã do coque. E aí, aquela irmã estava colocando ali um louvor ali no radinho ali e tal. E aí eu, com a minha boca muito grande e aberta, como sempre, esse é o meu problema, uma boca grande e que não fecha, fui falar assim, puxar assunto, né, coisa de mineiro, falante. Ô, minha irmã, você também é evangélica? Meu Deus do céu. A partir daquele momento, Isabela e eu ouvimos um sermão de 5 minutos de por que ela era evangélica, de por que ela era salva e de por que ela merecia o céu. E tudo que ela falou só dizia respeito a ela mesma. A ela mesma. Porque ela não fazia isso. Ela não fazia aquilo. Ela não fazia aquilo outro também que você está pensando. E nem aquilo outro que você imaginou. E ela ia à igreja. Ela dava o dízimo. Ela era uma boa pessoa. Ela fazia o bem. E ela ia para o céu. Por causa de tudo aquilo que ela não estava fazendo. E por causa de tudo aquilo que ela estava fazendo. Mas a salvação dela era de quem? Dela. Deus tinha que engoli-la. Tão boa era essa irmã. Eu tive ali 30 segundos para discernir se eu entrava numa disputa teológica digna de uma reforma protestante de Martinho Lutero, 91 teses na Catedral de Wittenberg, 31 de outubro de 1517, se eu entrava por aquela seara, ou se eu saía dali com uma oração no coração. Deus, abre os olhos dessa irmã pro evangelho. Não há como entender a boa notícia se nós ainda não pegamos a gravidade da má notícia. Eu optei pela segunda opção. Saí dali quieto, louvei a Deus pela vida daquela irmã. Eu já estava ganhando olhares assim lancinantes da minha esposa, do tipo assim, você já abriu sua boca uma vez, não abra sua boca uma segunda vez, né? Você já errou uma primeira vez, não cometa esse erro de novo. Eu engoli minhas palavras, mas saí dali seriamente preocupado e orando, pedindo a Deus, mas aquela experiência me marcou demais. Até hoje ela ressoa dentro de mim. Dr. Martin Lloyd Jones disse que quando nós aceitamos a ideia de que ser cristão é ser bom o bastante, nós estamos, na verdade, sendo engambelados por uma mentira do próprio diabo, uma versão falsificada da fé cristã. Porque ser cristão não tem a ver com aquilo que você faz ou com aquilo que você deixa de fazer, essencialmente e primeiramente. Não é que o cristão não se importa com a lista de regras, nós nos importamos, mas por uma lógica totalmente diferente. Não é que nós não aplicamos nosso coração a fazer o bem, nós aplicamos, mas por uma lógica totalmente diferente. Porque quem não entende a má notícia não consegue entender a boa notícia. A ideia de que nós somos salvos pelo nosso esforço, ela simplesmente não confere com a realidade. Essa é uma parábola chocante de Jesus, sabe por quê? Porque todos aqueles ícones
que nós temos como pessoas que não são de Deus, na parábola de Jesus eles voltam para os seus lugares perdoados, mas a irmã do coque volta carregando o peso dos seus pecados. E por quê? Porque enquanto nós não entendemos a má notícia, nós não podemos entender a boa notícia. Enquanto o publicano, ele ora falando sobre as coisas que ele faz, não sou como os outros homens, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. Tudo na espiritualidade do fariseu é sobre aquilo que ele faz, é sobre ele, é sobre a sua performance religiosa. Mas ouça a oração do publicano. Ele exclama assim, de longe, batia no peito, é um sinal público de arrependimento e de contrição. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Vamos ler juntos? Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Note a diferença dessas orações. O publicano não está falando sobre coisas que ele faz ou deixa de fazer. Ele está falando sobre algo que ele é. Ele não está falando de uma lista de coisas que ele faz ou que ele não faz. Ele simplesmente confessa que ele é um pecador. E é justamente por isso que a parábola termina dizendo assim, ele voltou para casa justificado. Justificado é um termo que vem da raiz de dikaios, que é justiça. Dikaiosine, justiça de Deus, é uma coisa sobre a qual Paulo vai escrever abundantemente nos seus escritos, especialmente aos Romanos, que foi um marco regulatório da reforma protestante. Mas pense comigo, quando Jesus diz assim, esse homem foi para casa justificado, não quer dizer que aquele homem ele era visto como um justo por Deus, mas que Deus o tornou justo por sua misericórdia. O homem que é justificado, ele é alguém que tem culpa, ele é alguém que tem dívida, mas alguém sobre quem foi colocado uma justiça. A noção de Jesus é que quando esse publicano ele confessa o seu pecado, Deus aloca sobre ele uma justiça que não é dele próprio, é do próprio Deus colocada sobre ele. E note que é justamente sobre isso que Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 5. Ele diz que nós, cristãos, somos justificados pela fé. Que quando nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, uma justiça que vem de fora é colocada sobre nós. Essa justiça não é nossa. Como diria Agostinho, justicia extra nós. Uma justiça de fora de nós. Agora pense comigo sobre as implicações desse texto. O texto começa assim, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou uma parábola. A verdadeira espiritualidade cristã, ela nunca gera um senso de justiça própria no nosso coração. Se você olhar para uma pessoa de uma religião afro na rua, e se eu olhar para uma pessoa que se identifica com um movimento de ideologia de gênero, e se nós olharmos para qualquer outra pessoa que tem um credo, um estilo de vida diferente do nosso, e se nosso coração por um segundo eu sentir que eu estou num patamar moral mais elevado do que aquela pessoa, pode acreditar, não é o evangelho que está falando no seu e no meu coração. Não é. É a religiosidade farisaica, mais uma vez, vivíssima, latente dentro de nós. Porque o evangelho, ele nos despe, ele nos desnuda de qualquer senso de justiça própria. Ele faz com que nós entendamos a má notícia. E qual é a má notícia? Eu resumi a má notícia em 4 pontos. Mas antes desses 4 pontos, deixa eu te contar a história de Sandra Piovesan. Sandra Piovesan morava no estado da Pensilvânia, 50 anos de idade, solteira. Certa noite, seus vizinhos ouviram barulhos esquisitos dentro da sua casa. Eles acionaram a polícia arrombou a porta
E eles encontraram essa mulher morta, ensanguentada, dentro da sua casa. Sandra Piovesan era conhecida por criar nove lobos híbridos, que ela mesma tinha cruzado e adestrado, desde a mais tenra infância. Ela postava fotos frequentemente nas redes sociais com os seus lobos, e ela certa vez chegou a dizer que deles ela recebia amor incondicional. Ótimo. Os médicos legistas vieram, estudaram o corpo, os ferimentos do corpo, não havia marcas de arrombamento na casa, e então chegaram a uma conclusão. A conclusão de que ela foi morta a pancadas e mordidas pelos seus próprios lobos. Porque você pode adestrar um lobo, você pode ensinar a ele determinados comportamentos, mas você não pode mudar a natureza de um lobo. É sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho não é sobre mudança comportamental. Alguém que entra por aquela porta pode aprender os hinos dos evangélicos, pode aprender as vestimentas dos evangélicos, inclusive. Pode aprender os trejeitos dos evangélicos e as gírias dos evangélicos. Você troca dificuldade por tribulação, e você troca aumento salarial por bênção, e você já está falando metade da linguagem dos evangélicos regulares do país. Você pode aprender o jeitão do evangélico, mas isso não quer dizer que houve uma mudança na sua natureza. O Evangelho, a boa notícia de Jesus, não é sobre melhoria comportamental. É muito mais profundo do que isso. Sabe por quê? Porque pecado, em primeiro lugar, o que é a má notícia? Pecado não é o que nós fazemos, é o que nós somos. Todos os símbolos de fé da Reforma, Heidelberg, Westminster, todos os outros afirmam que o problema do ser humano não é só os pecados que nós traduzimos nos nossos atos, mas quando Deus nos vê, Ele vê a nossa natureza, ou seja, Ele vê o nosso coração. O pecado não é apenas aquilo que nós fazemos, é a nossa natureza mais profunda e básica. E esse pecado se manifesta tanto em pessoas irreligiosas, na forma de blasfêmia, na forma de ofensa e de incredulidade, quanto essa natureza se manifesta em pessoas religiosas, quando elas acreditam que indo à igreja e cumprindo uma lista de coisas, elas não precisam depender de Deus, elas salvam a si mesmas. O pecado não é o que fazemos, o pecado é o que somos. Em segundo lugar, o pecado é o mal dentro do nosso próprio coração, pois do coração do homem procedem todas essas coisas: assassinato, adultério, porfias, facções, divisões, glutonarias, bebedices. Quem falou sobre isso? Jesus. Jesus falou que o mal vem do nosso próprio coração. Quem conhece melhor o coração do ser humano do que Jesus? Absolutamente ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte: cumprir a lista de regras é importante, mas nunca será suficiente. Vou te dar um exemplo, que não é meu, que é o seguinte. Hugo e eu temos uma querela. Fazemos uma reunião dos pastores, na quinta-feira, né? E aí, de repente, por causa de um ponto, nós entramos em rota de colisão. Vou fazer essa ilustração porque em 12 anos de amizade isso nunca aconteceu, né, Hugo? Então, é uma coisa meramente ilusória, mas ajuda a gente a entender. Hugo e eu temos uma querela, entramos numa disputa na reunião pastoral. Por fora, eu tento exibir o meu melhor cavalheirismo, eu tento ponderar bem as minhas palavras. Por dentro eu estou borbulhando de raiva, porque fui contrariado, de ódio. E então, lá no secreto do meu coração, eu pronuncio uma palavra dizendo assim: pô, mas Hugo também é.
Eu não disse uma palavra, eu não ofendi, eu não dei um soco, eu não dei um chute, eu não fiz nada. Ao olhar do fariseu, está tudo certo. A lista não foi quebrada. Mas aos olhos de Deus, que vê o nosso coração, temos um problema. Jesus diz assim: se você disser ao seu irmão raca, que quer dizer tolo ou bobo, você já é réu do fogo do inferno. Se você for oferecer um sacrifício e lembrar que você tem uma disputa com o irmão, deixa o sacrifício ali. Vai lá, se acerte com ele, antes que você seja chamado a prestar contas. O mesmo Jesus ensinou dizendo assim: se você olhar para uma pessoa com a intenção de cobiçá-la no seu coração, você já cometeu o quê? Adultério. Olha que pesado. Olha que pesado. Para os evangélicos do nosso país que acham que cristianismo é sobre manter uma abençoada lista de regras, o Sermão do Monte nunca foi lido, e se foi lido não foi entendido na sua profundidade. Porque Jesus está dizendo que o evangelho ele não deve apenas modelar comportamentos, ele deve transformar o coração. Porque o mal está no coração. O evangelho não adestra o lobo. O evangelho transforma a natureza do lobo num golden, bem alegre, contente e feliz. O evangelho não é sobre melhoria comportamental. O evangelho toca na essência das coisas. A má notícia é de que, em terceiro lugar, esse pecado que habita em nós, ele é um mal irresistível. Paulo, num capítulo 7 de Romanos, diz assim: ó desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Porque é o seguinte: toda vez que você lutar com o pecado, apenas na força do seu braço, qual será o resultado? Você e eu sempre perdemos. Paulo traduz isso em uma linguagem dizendo assim: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O que Paulo está dizendo é o seguinte: que quando nós lutamos com o nosso instinto pecaminoso apenas baseado na nossa força de vontade, a nossa força de vontade nunca é o bastante. Nós sempre perdemos. Nós sempre perdemos. Fora de Jesus, o pecado sempre terá a palavra final. É por isso que no Novo Testamento, a imagem que Jesus e que os apóstolos utilizam para descrever a nossa relação com o pecado é que nós fomos escravizados pelo pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Nós não temos liberdade. Agostinho falava sobre não posso não pecare, que é o seguinte: fora de Cristo eu não consigo não pecar. Eu não consigo. E então, em quarto lugar, a má notícia é de que nós cristãos temos uma ideia a respeito de salvação. Uma ideia que é diferente de qualquer outra religião do mundo. Pesquise e você vai descobrir ou vai confirmar aquilo que eu estou te dizendo aqui. Não confie na minha palavra, pesquise. Nós cristãos temos uma ideia sobre salvação que é diferente de tudo e de todos na história e no globo. Nós temos uma ideia que é: ninguém pode salvar a si mesmo. Se você perguntar para qualquer religião, eles vão te dar os passos. Eles vão te dar o caminho da iluminação. Eles vão te falar das estratégias para você se tornar mais espiritualizado. Eles vão te mostrar o caminho para o equilíbrio da alma. Eles vão te falar sobre uma jornada de espiritualidade onde você vai subindo graus, onde você vai avançando. Se você chega para um cristão que conhece isso daqui, pergunta assim: olha, quais são os passos para eu ser uma pessoa assim espiritualizada? Ele fala assim, depende, como diria C.S. Lewis, ele fala assim: salvação para os cristãos, dependendo da perspectiva, é a coisa mais fácil ou é a coisa mais difícil do mundo. A coisa mais difícil do mundo porque você tem que morrer e nascer de novo. A coisa mais fácil do mundo porque se morrer e nascer não pode ser feito pela nossa vontade,
mas apenas por uma intervenção divina. Quando perguntava para C.S. Lewis assim, é difícil ser cristão, C.S. Lewis, uma vez que ele foi reconhecido durante muitos anos como um intelectual ateu. Ele fala assim, olha, dependendo da perspectiva, é a coisa mais fácil do mundo, ou então a mais difícil do mundo. Porque você tem que morrer e nascer de novo. Nós nunca conseguiremos entender o que significa a boa notícia do Evangelho se nós não entendermos a má notícia do Evangelho. Durante anos, e parte do intento do nosso programa de discipulado, que boa parte da nossa comunidade conhece, porque a nossa comunidade é muito engajada nos pequenos grupos, né? Então você tem lá um livrinho, que com todos os seus defeitos e todas as suas limitações, ele tenta mostrar, no início, o nosso livro de discipulado, que pecado não é apenas aquilo que nós fazemos, mas pecado é a nossa condição existencial, depois que nós demos as costas para Deus e fomos embora. Então a má notícia do Evangelho é que nós precisamos de salvação, ou então nada feito. Ouça essa frase do apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ou então, lembre-se do que certa vez disse Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A má notícia do Evangelho é uma bomba atômica que desmantela o nosso senso de justiça própria. É quando nós chegamos diante de Deus e eu começo a entender assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Todo homem e toda mulher que entendeu a gravidade do pecado, ora como esse publicano. Ora como esse publicano. Meus irmãos, não deixe que o diabo te engane. Deus não está impressionado com você, acredite em mim. Não está. Não deixe que o diabo envolva você com as suas mentiras. Deus não está nem um pouco iludido a meu respeito ou a seu respeito. Por trás da roupa de culto de domingo, Deus vê o coração. E Deus sabe a sujeira imunda que habita no meu coração. Deus sabe. A grande questão é que quem não entende essa gravidade do pecado nunca vai abraçar a Cristo como único e suficiente Salvador. Nós precisamos resgatar a doutrina do pecado nos nossos púlpitos. Nós precisamos de igreja que de novo abrem a Bíblia e dizem o seguinte: gente, nós estamos todos perdidos. Nós estamos todos numa rota de destruição. Se Jesus não intervir sobre nós, nada feito, sem esperança. Nós precisamos de novo ter a coragem de ser uma igreja politicamente incorreta. Nós temos que cortar os discursos feitos de celofane, as coisas de autoajuda e de motivação. Isso tem que ficar para trás, meus irmãos. Não acredite nem por um segundo nas mentiras do diabo. Você e eu precisamos de um Salvador. Qual é a boa notícia do Evangelho? É que nós o temos. Nós o temos. Aleluia. Jesus realmente veio. Então nós somos salvos, sim. Não pelo que eu faço, não pelo que eu deixei de fazer. Mas nós fomos salvos, Jesus, pelo que você fez. Nós queremos, Jesus, viver do jeito certo. Nós queremos fazer o que é correto. Nós queremos abandonar o pecado. Nós queremos praticar a justiça. Mas, Jesus, nada disso tem a ver com a nossa salvação, com a causa da nossa salvação. Mas essa é a única maneira de se viver depois de tudo que você já fez por nós. Nós sabemos, Jesus, que as nossas boas obras, e elas devem ser perseguidas, elas devem ser intentadas, elas devem ser almejadas. As boas obras, elas não são, Senhor, a causa da salvação, mas elas são um fruto da salvação. Obrigado, Jesus, porque um dia você nos encontrou jogados lá, na sarjeta do pecado, na latrina do pecado, no nosso pecado imundo, sujo e feio,
você nos abraçou e colocou da sua justiça sobre nós. Obrigado, Jesus, porque todos nós que estamos aqui já fizemos ou podemos fazer ainda em tempo a oração do publicano, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Nós não apenas, Senhor, quebramos a sua lei, desobedecemos a sua vontade, mas nós respiramos inimizade contra o Senhor todos os dias. Nós nascemos como inimigos de Deus. Nós nascemos indiferentes ao Senhor, como se o Senhor nunca tivesse existido. Nós vivemos boa parte de nossa vida. Sim, Jesus, nossa condição é de completa enfermidade. Mas obrigado porque você mesmo disse, Jesus: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, mas para convocar os pecadores ao arrependimento. Senhor, tem misericórdia de nós. Quando o farisaísmo desponta no nosso coração e esse senso de superioridade moral, Senhor, ele simplesmente turva a nossa mente. Nós precisamos da humildade que vem do Evangelho. Nós precisamos, Senhor Jesus, da sobriedade que vem do Evangelho. Nos ensina, Senhor, a confiar no Senhor e no seu trabalho, e não em nós, no que nós podemos fazer, dizer. O que nós podemos fazer pouco importa. O centro de tudo que nós vivemos aqui como comunidade é o que Jesus fez. É a sua morte em nosso lugar na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. É isso que de fato importa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.